Educa Podcast. Um oferecimento Bauru na Brasa, o melhor Bauru da cidade. Avenida 15 de Novembro, 183 Centro. Teleentregas 994209779. A EPAR, a Associação das Escolas Particulares de Araraquara. Olá, estamos ao vivo. Pessoal, isso, agora sim. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez num novo episódio reunidos para a gente falar de educação. Nós que somos da AEPAR, Associação das Escolas Particulares de Araraquara e Região, uma associação que surgiu durante a pandemia, quando as escolas sentiram dificuldade de atravessar por aquele momento em que nós estávamos vivendo. E aí nos reunimos, montamos a associação e depois, agora que os tempos estão um pouco mais tranquilos, né, estamos navegando em águas mais calmas, a gente quer continuar esse trabalho fazendo a capacitação dos nossos professores, dos professores associados e também daqueles que se interessam pelo tema. Então, você aí do sofá da sua casa, da tranquilidade do seu lar, você pode participar conosco desse podcast e ainda adquirir conhecimento. Tanto educadores quanto pais, familiares, porque os nossos temas são sempre de interesse coletivo. Com certeza, todo mundo tem aí uma criança em casa que precisa trabalhar em cima da educação dela. Então, vamos lá. Na noite de hoje, eu tenho aqui a minha colega de mesa, que é a Fernanda. Como vai, Fernanda? Boa noite, Paulinha. Boa noite, Ilana. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do nosso podcast, com a intenção sempre de deixar todo mundo bem informado, bem informado. E eu deixo uma dica aqui: chamem os amigos, chamem os colegas de trabalho, diretoras, chamem seus colaboradores, porque a noite hoje tem algumas dicas importantíssimas, né, Ilana? E paz para vocês também. Então vamos começar a nossa noite, que eu tenho certeza que vai ser de muita informação. E é com muito prazer que eu recebo aqui no nosso estúdio a Ilana Merlos, que é terapeuta ocupacional. Tudo bem, Ilana? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, em poder falar um pouco da terapia ocupacional, que é o meu trabalho, que é algo que eu amo, que eu vivo. É importante divulgar também o trabalho da TO. E as parcerias, né, que a gente pode fazer ao longo da nossa carreira. Pode estabelecer, é verdade, né? Isso é muito legal. E é o que a gente faz aqui, na verdade, né, Fer? Sim. Toda vez que a gente termina o podcast, a gente faz uma amizade nova. A gente traz convidados, nem sempre são convidados que a gente conhece previamente. É claro que sempre com indicações, mas a gente sai daqui sempre com novos amigos e aumentando aí o nosso hall de contatos e sempre com muito aprendizado, gente. Então é uma delícia, tanto para nós que estamos fazendo, quanto para vocês que estão assistindo. E é isso que a Fer falou. Vamos tentar compartilhar esse link que alguns receberam aí no seu celular. Compartilhem com as pessoas que são da área de educação, compartilhem com pais, com amigos que têm crianças, para a gente conseguir fazer esse movimento se espalhar e cada vez mais a gente conseguir trazer pessoas para esse nosso grupo. Então, vamos começar a noite de hoje conversando com a Ilana e vamos lá, que a minha pergunta principal, né, que parece até um pouco de ignorância, mas eu acho importante a gente deixar claro aqui, que era entender um pouco sobre o trabalho da terapeuta ocupacional. Ilana, o que faz uma terapeuta ocupacional? Quando vem essa ideia na minha cabeça, eu já penso em bolinhas e prendedor de roupa. Sabe? Quando você pensa em fazer o movimento de pinça. Uhum. Eu acho que esse é só um dos milhões de trabalhos que a terapeuta faz, né? É porque, assim, a gente pensa nas brincadeiras, a gente pensa nas atividades, não é? Porque, na verdade, o terapeuta ocupacional, ele utiliza das atividades para conseguir desenvolver aquelas habilidades deficitárias do indivíduo, né? Ou aquelas habilidades que a gente deseja que ele desenvolva.
O terapeuta ocupacional, ele trabalha com as questões do cotidiano, com as dificuldades do cotidiano, sejam elas desde o se vestir, o tomar banho sozinho, o se alimentar sozinho, preparar um lanche sozinho, o ir a uma padaria, né, a comprar alguma coisa, andar de ônibus, né, são as atividades. Tem as atividades de vida diária, que na TO é muito falado, que são as AVDs, que são essas que a gente faz todos os dias. As AIVDs, que são as atividades instrumentais de vidas diárias, que são essas de pegar ônibus, pagar uma conta. E aí, dependendo do quadro do indivíduo, ele vai apresentar uma dificuldade. Aí a gente utiliza de atividades do fazer humano para conseguir alcançar essas habilidades, para conseguir que a pessoa consiga trocar camiseta sozinho, ir fazer xixi sozinho, fazer cocô sozinho, né? Então a gente trabalha com essas habilidades. A habilidade para que o indivíduo tenha autonomia, alcance alguma autonomia. Exato. Visando sempre a autonomia, uma melhora na qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto da família, não é? Porque, assim, uma coisa reflete na outra, não é? Quando a gente tem um indivíduo que depende muito, toda a família se organiza ali para acontecer, não é? Então, acho que quanto maior a autonomia, a independência do indivíduo, melhor a qualidade de vida de todos, de uma maneira geral, não é? Sim, bem interessante. E existe, assim, uma necessidade de serem, por exemplo, crianças, adultos, em qualquer faixa etária? Essa era a minha pergunta. Qual é a idade que o terapeuta ocupacional pode atender? O terapeuta ocupacional, ele pode atender desde criança, adolescente, adulto, em todas as faixas etárias, né? O idoso em processo de demenciação ou pós um acidente vascular encefálico, não é? Então, o terapeuta ocupacional, ele tem... a gente estava batendo um papinho aqui antes, né? E eu falei disso, assim, a gente acaba conseguindo atender em várias áreas, de várias formas, assim, né? O que a gente precisa é se aprofundar, ver o terapeuta, ele vê em que área que ele se identifica melhor e ele se aprofunda nisso, não é? A gente também trabalha... A gente pode trabalhar a questão da ergonomia, né? Então, assim, no ambiente de trabalho, a posição da cadeira, a altura, essas coisas também podem ser trabalhadas pelo terapeuta ocupacional. A questão das órteses, né? De confecção e indicação de órteses também podem ser feitas pelo terapeuta ocupacional. Então, assim, o rol nosso... É muito grande, assim, né? A gente consegue trabalhar com várias coisas, depende muito de quais as necessidades daquele indivíduo, né? Sim. Por exemplo, um idoso, no início do processo de demenciação, ele precisa de estimulação cognitiva para que ele não perca a memória que ainda resta, né? A questão de tomar banho sozinho, de vestir sozinho, de se alimentar sozinho, a questão de orientação à família em relação aos cuidados desse idoso também, né? Então, depende muito. A gente consegue atender todas as faixas etárias. Também estava falando para vocês, né? Agora, atualmente, eu atendo pelo ISE, crianças e adolescentes. Já trabalhei com idosos, também tenho experiência. Por alguns anos eu trabalhei com idosos e também trabalho com saúde mental adulto, né, num serviço da prefeitura. Então, a gente consegue trabalhar em várias áreas. O meu amor é por crianças e adolescentes, assim, né? Eu sou apaixonada por essa área e por isso que fiquei tão feliz com o convite de vocês aqui. Ai, que legal. A gente já tem uma perguntinha aqui dos espectadores, né? Precisa ter alguma demanda especial ou qualquer um pode se desenvolver melhor com a TO? Por exemplo, eu identifico a minha dificuldade e contrato o seu trabalho, procuro o seu trabalho. Ou tem que ter um encaminhamento, uma demanda específica
de uma criança atípica, por exemplo? A gente recebe bastante encaminhamento, assim, de neurologista, de pediatra, né? Que vem a necessidade do terapeuta ocupacional, mas não precisa necessariamente de um diagnóstico para que seja atendido, não é? Eu percebo uma dificuldade nas habilidades sociais do meu filho, mas ele não tem diagnóstico, né? Posso procurar um terapeuta ocupacional? Claro que posso procurar. Ele está com dificuldade na escrita, por exemplo, né? Em como desenvolver a coordenação motora fina corretamente. Posso procurar um terapeuta ocupacional? Posso procurar, porque, na verdade, né, para se ter um diagnóstico, a gente precisa apresentar vários sintomas para que a gente... para que seja feito um diagnóstico, né? Então, às vezes, apresentar um sintoma só não vai ter um diagnóstico, mas a gente pode e deve trabalhar, estimular aquela função, aquela habilidade, para que a gente consiga que essa criança, né, não fique atrasada tanto tempo, que ela consiga chegar ali a um desenvolvimento adequado. Sim. Certo. E pensando nisso, né, fazendo um gancho já com essa sua fala, tem a ver com a gente estava conversando anteriormente, por exemplo, que é uma demanda geral de todo mundo que tem criança, que é passar pela fase do desfraude. Isso. E aí, como é que você orientaria nesse caso essa questão de desfraude? Que é uma coisa que todo mundo que tem filho vai ter que enfrentar um dia, né? Como é que é isso? E gera muita ansiedade, assim, né? Nos pais, nos professores. A gente imagina que, assim, aos 2 anos, a criança precisa desfraudar, né? Mas como que eu vou fazer o desfraude dessa criança se, por exemplo, ela não senta sozinho, se ela não fica 5 minutos sentadinho, quietinho, sabe? Ela vai ficar sentada no vaso sanitário? Ela não vai. Ela precisa ter algumas habilidades de coordenação motora, assim, adquiridas, como, por exemplo, subir escada alternando os pés. Essa é uma habilidade que a criança precisa ter para que a gente desfraude. Não sabia disso, não. É um pré-requisito para o desfraude, porque daí ela consegue se movimentar e daí ela demonstra um controle esfincteriano adequado, né? Quando ela realiza essas movimentações, ela consiga agachar, ela consiga sentar, como eu disse, né? Ela precisa conseguir se mover para que ela tenha um controle de esfíncter adequado. E aí, para isso, a gente não consegue desfraudar se a criança não conseguir subir uma escada, se ela não consegue pular. A gente não consegue desfraudar. Então, existem os pré-requisitos, assim como para quando a gente vai começar a introdução alimentar com a criança, né? O pediatra orienta a sempre respeitar que a criança sente sem apoio, né? Porque como que ela vai comer se ela não consegue ficar sentadinha, não é? Daí iniciar a introdução alimentar. O desfraude é a mesma coisa. A gente precisa ter algumas habilidades adquiridas para daí chegar para iniciar o processo de desfraude, não é? Olha, menina, eu acho que o meu filho não sentava, não, quando começou a comer, viu? Eu acho que por isso que deu tudo errado na introdução alimentar dele. Porque os cadeirões hoje, eles são quase que abraçam a criança, né? Ele movimenta, encaixa, vai mais para trás, vai mais para frente. Tem uns que quase falam, né? Muito confortável. Tem uns cadeirantes que até quase falam, né? Mas aí a criança precisa. E a criança não está preparada, óbvio, né? Porque daí, e assim, as coisas vão mudando, né? Eu fiquei pensando no antigamente, né? No antigamente, a introdução alimentar começava quando a minha mãe me botava em cima da pia e começava a dar comida na boca da gente. A gente já estava sentando. Exato. E algumas coisas foram mudando, né? Acho que a introdução alimentar antigamente começava bem antes, hoje em dia é indicado a partir de 6 meses, não é? É claro que alguns pediatras orientam que seja antes, por conta de, às vezes, a mãe precisa voltar a trabalhar, não tem como e tudo mais, né? Mas que o adequado é aos 6 meses. E antigamente não era assim, né? Antigamente era mais cedo. Começava mais cedo, mas se estava sentado, era no colo de alguém, era na lixeira da rua. Ia do jeito que era dava, calçada, né? Sem todo esse conhecimento, calçada, né? não tinha nada disso, né? Antigamente. O conhecimento, ele proporciona isso pra gente. Mas é muito legal isso que você nos falou, então, que é uma coisa que eu acho que todos que devem estar aí nos acompanhando, pelo menos para mim, foi super novidade.
Desfraude, então, a habilidade de ficar sentadinho 5 minutinhos, subir escadas, né? Ter essa movimentação, porque isso demonstra o controle de esfíncter. Ah, tá. E qual é a outra mesma habilidade? Agachar, ele precisa agachar. Agachadinho. Porque às vezes a gente só ficava na regrinha da idade, né, Paulinha? E aí a idade, mas eu sempre costumo olhar também a questão da maturidade da criança, se ela está pronta ou não para vivenciar isso. Se ela demonstra se a família também está colaborativa para passar pelo processo, está preparada. Também tem essa questão, não falei, né, da linguagem verbal ou não verbal, de conseguir demonstrar que eu tô com vontade de ir no banheiro, não é? Como que eu faço isso, né? Eu consigo falar que eu tô com vontade de ir no banheiro, ou consigo demonstrar, consigo agachar, consigo tirar a minha roupa, né? Então também é apropriado que use uma roupa de maior facilidade no manuseio, não é? Você não vai colocar uma roupa cheia de botão para a criança para ela ter que tirar para fazer xixi, né? Isso. Então a gente precisa algumas facilidades. A gente também precisa facilitar algumas coisas, não é? Mas a criança precisa saber se comunicar e comunicar a vontade dela, né? Não necessariamente verbal, não né? necessariamente verbal. Ela precisa demonstrar. Gestualmente, mas a gente consegue fazer a leitura da necessidade dela de ir ao banheiro, por exemplo. Na verdade, é uma sensibilidade de observar o comportamento, né? Mas que nós, diretoras, professoras, usamos num grupo coletivo, né? Em casa, a mãe, ela tá ali só com aquele filho. Uma criança, ela então consegue... o tempo é mais apropriado para fazer todos esses testes que você está nos falando. Mas no grupo coletivo, o que nós usamos habitualmente é esse bom senso aí de observar, olha, essa criança já está um pouco preparada. Mas as dicas são sempre muito bem-vindas, né? Sim. Todo aprendizado traz uma somatória para facilitar e ajudar a criança. Né? E a família também, né? Porque eu acho que gera tanta ansiedade isso que a gente fala, nossa, tá com 2 anos, meu filho ele precisa desfraldar, né? O coleguinha, às vezes eu percebo a gente também ao contrário, muito. eu percebo que as pessoas estão adiando esse momento por preguiça, entre aspas, tá? Não vou julgar falando que é preguiça, mas porque é trabalhoso, né? Ninguém está querendo ter mais trabalho, né? Então, você acaba adiando aquilo e só vai comprometendo mais, que eu acho que vai ficando mais difícil. As questões vão vindo e deixa de ser só uma coisa simples, que eu acho, inclusive, eu acho o desfraude muito simples. Acho ele fácil de fazer. Mas, para algumas pessoas, isso acaba sendo... tomando uma proporção enorme, porque... quer evitar passar pelo desconforto que pode ser ali muito rápido, muito simples e menos do que a gente pinta. Eu acho que na nossa prática nós observamos todas essas controvérsias, Ilane. É fácil, é difícil, não consigo, escapa muito xixi, a criança sofre, coloca fralda, né? Volta a fralda, né? Mas as crianças nos surpreendem muito, né? A gente subestima bastante. É que nós não confiamos nela. Se você pegar a criança e ela estiver emocionalmente preparada, a família estiver empenhada em fazer, é muito rápido, muito simples. Então, não acalmar o coração mesmo e enfrentar a fase, né? E acho bem importante, assim, a gente pensar na conversa mesmo, né? Assim, da escola, da família, do terapeuta. Todo mundo na mesma sintonia, objetivo. Não é? Porque Exatamente. eu acho que trabalhando em conjunto, a coisa fica um pouco menos penosa, assim, né? Às vezes, até mesmo para o próprio pai, né? Para a própria mãe, que está sentindo dificuldade, ou está ansioso, ou é o primeiro filho, não sabe o que esperar. Não adianta em casa, você tirou e na casa da avó ela coloca. Aí então, não tem cabeça da criança que vai funcionar num negócio desse. Então, o certo é todo mundo estar falando a mesma língua, todo mundo caminhando para o mesmo objetivo. E isso, né, Paulinha? Eu acho que é uma condição que nós, nos nossos episódios aqui do Educa Podcast,
nós temos frequentemente repetido isso, né? Sim, da que importância, é preciso todo Ilana, mundo da estar importância no de mesmo... todo mundo estar falando. A escola, a família, os profissionais que nos apoiam. Então, para todas as dificuldades enfrentadas, não existe um único eixo responsável, mas sim um grupo coletivo, que é o que você falou. Até porque a criança, você não consegue dividir a criança, né? Eu vou trabalhar só isso aqui na escola, vou trabalhar isso na casa, vou trabalhar isso na clínica, não é? Sim. Ele é um conjunto de ambientes que ele frequenta, é um conjunto de informações que ele carrega com ele, não é? Então, assim, não adianta nada. A gente já vi muito isso na clínica, assim, né? A gente fazia o desfraude na clínica, orientava a escola, fazia na escola e chegava na casa, a mãe punha a fralda e ficava só de fralda, né? Então, daí põe quando vai no shopping. Eu falo assim, não adianta pôr quando vai no shopping. Isso atrasa, porque vira uma confusão muito grande, a cabecinha da criança não dá conta. E aí a gente precisa trabalhar sempre em conjunto, falando a mesma língua. Isso é muito importante. Eu acho que a proximidade, né, entre profissionais. Porque, assim, o terapeuta ocupacional, ele não vai ter ganho se ele trabalhar sozinho, né? A gente tem que conversar, às vezes, com o nutricionista, com o fonoaudiólogo que atende aquela criança, Sim. com o psicopedagogo que atende aquela criança, com a professora da escola, né? A gente faz visitas na escola para entender um pouco o que está acontecendo com aquela criança. Isso é muito importante. Eu ia perguntar exatamente muito importante vocês irem até nós, até as escolas. E lá na Clínica Easy, vocês têm tudo isso? Vocês têm vários profissionais, lá, né? No Easy a gente tem vários profissionais. O Easy fica onde? O Easy fica na Casimiro Pérez, na Vila Harmonia, perto da Praça dos Advogados ali. Fica numa região super bonito lá, tem um café delícia para vocês, se vocês quiserem eu lá quero tomar ir lá um visitar café. a clínica. Tem o espaço infantil, tem o que espaço nós já Kids, soubemos com a doutora Renata. Tem o espaço Kids, que é maravilhoso. Tem uma estrutura muito boa, assim. Eu divido sala com a Renata, né, pediatra que veio aqui semana passada falar. Do lado da nossa sala tem uma sala de amamentação preparada para isso. Que legal! E ensina também, tem profissionais que trabalham com amamentação, tem fonoaudiólogo lá. Que interessante. A gente tem uma equipe muito legal, muito bacana, são profissionais de médicos, capacitados. né? Vacina. Tem a clínica de vacina lá dentro, tem geriatra, tem neurologista, tem dentista, tem odontopediatra, a fono eu falei, tem psicóloga, tem psicopedagoga, tem neurologista, tem uma gama muito grande de profissionais, todos qualificados, todos extremamente competentes e éticos, assim. Tô lá há algum tempo e tô gostando muito de fazer parte da família Easy e me sinto muito feliz naquele ambiente e acho que os pacientes também. Hoje estava comentando que a minha filha precisou ir ao médico, corri lá na Renata, né? Ela se sentiu super à vontade e isso faz toda a diferença, assim, né? Eu acho que os pais precisam se sentir acolhidos, né, no ambiente da terapia, do atendimento dos nossos filhos, e as crianças precisam se sentir à vontade, se sentir acolhidas, né? Se a criança não se sentir acolhida, né, o que a gente vai conseguir? Como é que vai conseguir alguma coisa, né? Exato. Algum progresso. Ó, a gente está com uma pergunta aqui da Jaqueline, que fala a questão do trabalho da TO. Ela também auxilia em caso de transtornos alimentares. Ela colocou transtornos e restrições alimentares. Sim, Seria a seletividade alimentar, né? Nesse caso. Sim, a gente trabalha também com as questões da seletividade alimentar. A gente avalia o porquê dessa seletividade, né? Se ela tem questão de... Se tem uma questão de textura, né? Eu não me dou bem com aquela textura, se tem alguma coisa sensorial. Se é sensorial ou se é comportamento também. Né? E aí... Porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto, porque, assim... Não é porque a criança tem um diagnóstico que ela eu preciso fazer com que ela coma de tudo. Nós também não comemos de tudo, ninguém come de tudo. A gente tem os nossos gostos, a gente tem as nossas preferências. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o terapeuta ocupacional, ele trabalha, assim, com a questão da seletividade alimentar, com a questão das texturas, com a aproximação do alimento. Não é? Antigamente, existia a ideia da dessensibilização, que é algo de ir forçando esse contato com o alimento, né? Só que daí isso podia criar uma situação aversiva. E aí, quando eu crio uma situação aversiva,
aí vai dificultar ainda mais. Isso. Né? Aí vai dificultar ainda mais. Então, hoje em dia, a terapia ocupacional trabalha com a questão da proximidade, da aproximação do alimento, do fazer os alimentos de uma forma lúdica, usando brincadeiras, usando forminhas. Aí vai de cada profissional, mas a gente trabalha assim, em conjunto com o nutricionista, em conjunto com o fonoaudiólogo, né? Porque a gente precisa entender por que essa criança não está se alimentando adequadamente, por que ele não está conseguindo comer aquela textura ou aquela cor, porque tem, né, o autista... E entender que não é uma frescura, né? Exato. Que realmente é uma dificuldade em alguns casos. Exato. Principalmente quando tem a questão sensorial envolvida, não é? Isso. A criança não está se alimentando porque ela, sei lá, não está afim, né? Não, ela tem uma questão sensorial importante, né? E a gente precisa trabalhar essa questão, sim, com a terapia ocupacional. Sim. E aí, seguindo nessa linha aí de escola, de família, nós conversávamos, né, um pouquinho antes, e você falou da importância também do trabalho da TO na pega do lápis, né, nos movimentos motores finos que ajudam a criança e que aí ela não precisa ser só uma criança atípica, né? Sim. Pode ser uma criança atípica que tem algum problema de motricidade. Conta pra gente como é que acontece isso. Do mesmo jeito que eu disse que o desfraude, ele acontece depois que a criança adquire algumas habilidades, o segurar adequadamente no lápis também, não é? Então, assim, eu não vou conseguir que a minha criança segure adequadamente no lápis se ela nunca fez pilhas de blocos, por exemplo, nunca empilhou blocos, ela não coloca um bloco atrás do outro. Então, assim, a gente vai desenvolvendo as habilidades até conseguir que ela segure no lápis adequadamente, não é? Sim. E aí, ela precisa conseguir recortar com a tesoura, ela precisa ter conseguido, antes de recortar, amassar massinha, amassar bolinha de papel, não é? Então, assim, a gente precisa... Todo de um pré-requisito para que ela possa chegar no ponto, estar pronta para cortar com uma tesoura. Exato. Ensinar a criança... Segurar no lápis para aprender as letrinhas. Ensinar a criança a segurar no lápis adequadamente não é simplesmente eu pegar um adaptador de lápis, que você encontra em papelaria, você encontra aí, colocar no lápis e posicionar o dedo dele, né? A gente precisa trabalhar todas as questões motoras que antecedem o comportamento de segurar no lápis adequadamente. Sim, entendi. E aí vocês fazem isso nas terapias, nas sessões. A gente desenvolve, a gente vai trabalhando essas habilidades, né? A gente tem alguns modelos de avaliação que a gente pode usar, não é? Para identificar em qual fase que a criança está, onde que ela está atrasada e como que a gente vai trabalhar aquilo, né? Legal. A gente também, essas avaliações que a gente falou sobre a questão dos pais, né? Que ficam mais com as crianças, né? De outras pessoas que ficam mais com a criança, algumas avaliações elas são entregues inclusive para os pais, para que os pais preencham, né? E tragam preenchidos para a gente, porque tem coisa que não vai ser em 1 hora de atendimento que a gente vai observar. Não vai ser em 2 horas na semana que a gente vai observar, né? São coisas num passeio no shopping, como você disse, né? Que eu vou observar. Em algum momento, no aniversário de criança da minha família, né? Então, assim, tem coisas que a gente não vai observar ali dentro da clínica. Mas a gente pode trabalhar dentro da clínica, sim. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a sua pós-graduação em análise de comportamento. Como é que é isso? A gente até falei um pouco como é que chama, né? Primeiro, vamos falar da sigla, né? Na verdade, é o que a gente chama de ABA, né? Que é a ciência. Na verdade, ciência é ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Ela trabalha com uma tríade, né? A gente entende que todo comportamento, ele é baseado em uma tríade. O antecedente, o comportamento e o reforçador, né? O que vai manter esse comportamento, não é? Então, assim, por exemplo, eu dei o exemplo ainda do trabalho, antes da gente começar. Por exemplo, o antecedente, eu tenho minhas contas para pagar. O meu comportamento é trabalhar o mês todo e minha recompensa é ganhar o meu salário, né, no começo do mês. Se o meu salário não vem,
eu me desmotivo a manter esse comportamento de trabalhar, não é? Então, assim, essas 3 coisas precisam estar alinhadas. E aí, como que a gente mantém um comportamento? Quando ele é reforçado adequadamente, não é? E aí, existe bastante críticas em relação à ciência ABA, né? Porque entende-se erroneamente de que a gente está adestrando aquela criança, né? Principalmente quando a gente trabalha com o autista. Porque o autista, ele é extremamente literal, não é? Diferente de algumas pessoas, a gente está ensinando a criança na escola mesmo, por exemplo. A criança precisa estudar para tirar notas boas. Quando ela tira notas boas, a gente escreve lá parabéns, coloca uma estrelinha, né? Elogia, né? São reforços sociais, assim, né? Então a gente reforça socialmente. Fala, que legal que você fez isso, não é? Na minha época, minha mãe falava, não fez mais do que obrigação. E aí a gente... Agora não, agora a gente não. A gente reforça, mais né? isso, A gente reforça positivamente, né? Pode, É péssimo, né? Só que aí o autista, como ele é muito literal, se a gente falar só para ele, que legal que você fez isso, fica algo muito vago, né? Ele precisa de algo, ele tem Mais dificuldade com o abstrato, ele precisa de algo concreto. E aí a gente utiliza de brinquedos, de interesse da criança, de alimentos de interesse da criança, né? Então, isso fica parecendo como se fosse um adestramento, mas não é. A gente só está reforçando aquele comportamento adequado que ele teve para que aquele comportamento, ele mantenha aquele tipo de comportamento, né? Ele tenha vontade de ter aquele comportamento mais vezes. E a gente estava falando, em cima de repetições, não é isso? Então, vai repetir, deve ter uma quantidade de vezes e tal. Mas se a gente for pensar isso para uma criança com autismo, por exemplo. Mas se a gente for pensar também no meu filho típico, é a mesma coisa, é repetição, né? Quantas vezes tem que falar, vai escovar o dente, já colocou sua roupa, guardou o tênis, né? Recolhe a roupa que você jogou no banheiro. Então, é tudo, por muita repetição que a criança se educa e ela aprende, né? Arruma a sua cama. Então, tudo isso é a função da mãe falar inúmeras vezes. E é por repetição que eles aprendem. Exato. Então, eu acredito que para todo mundo é a mesma regra, é a regra da repetição. A gente precisa, né? A gente precisa manter uma repetição até que a criança aprenda, não é? Assim como todas as outras habilidades que eu falei aqui, também quando a gente quer desenvolver um plano terapêutico com o paciente, a gente precisa de algumas habilidades, né? Uma das principais é a questão do contato visual, que é algo extremamente dificultoso com o paciente com autismo, não é? Mas a gente trabalha essa questão do contato visual, a gente trabalha a questão do autista conseguir olhar, conseguir manter o contato visual, e até porque é importante que ele consiga fazer o contato visual para que ele preste atenção, que ele olhe na lousa a hora que a professora estiver explicando, não é? Não tem como eu querer que um indivíduo consiga aprender o que eu estou ensinando se ele nem está olhando para mim, se ele nem está prestando atenção no que eu estou falando, não é? Entendi. Então, algumas coisas são pré-requisitos também para um desenvolvimento lá na frente. Né? Então, Ilana, quando você tem na sua escola, que nem nós, na escola, né? Em uma das suas turmas, uma criança autista que precisa adequar alguns comportamentos. Mesmo que ela não entenda, veja se eu entendi corretamente o que você nos disse até agora. Mesmo que ela não entenda, que ela não tenha esse nível de compreensão adequado, você continua repetindo aquilo e fazendo uma recompensa. Lá a gente tem que voltar um pouquinho, né? E aí, iniciar lá do começo, do ensino, até porque não adianta eu ficar fazendo uma coisa que não tem muito sentido para ele ali, né? Sim. Então, assim, a criança nem consegue olhar, não adianta eu querer trabalhar pareamento com ele, se ele nem tá olhando. Eu falo em coisas simples, por exemplo, atender pelo nome. É um ensino também, um atender pelo nome. A gente vai trabalhar de dentro. Tem a tríade dentro. Tem. Que você me falou. Tem. O antecedente é eu chamar pelo nome, o comportamento é ele me olhar e aí eu reforço de alguma forma. Sim, entendeu? Muito bem. Então, esse comportamento, ele é mantido dependendo do meu reforçador.
né? Então, a gente ensina a olhar, mas é um ensino, não é? Tudo é um ensino com repetições que a gente trabalha a questão do antecedente, o comportamento e aí o reforço, né? E aí, na clínica com você, como é que vocês definem o que precisa ser tratado? É de acordo com o que vem da demanda da família, do encaminhamento da escola? Isso, Como que a gente faz um primeiro atendimento, normalmente é com os pais, né? Os pais, eles trazem a demanda deles, aí depois a gente vai avaliar o indivíduo em algumas sessões, e aí a gente entra em contato com a escola, com os profissionais que atendem esse indivíduo, para daí montar um projeto terapêutico, né? Para esse indivíduo. E aí a gente elabora protocolos de ensino segundo as necessidades, as habilidades que eu quero trabalhar. Por exemplo, quero trabalhar agora pareamento. Então, eu monto um protocolo de ensino. Primeiro eu vou parear com uma fichinha, depois vou parear com 2 fichinhas, depois vou parear com 3 fichinhas, né? Então, eu vou aumentando a complexidade da minha atividade, mas sempre através de inúmeras repetições. Entendi. E aí as repetições vão... depende da quantidade, porque depende de como essa criança vai responder ao meu estímulo, né? Certo. Então, se eu fizer numa primeira vez e ela errar algumas poucas vezes, eu não vou precisar fazer tantas vezes, né? Porque eu sei que ela não está tão deficitária assim, até eu alcançar aquela habilidade que eu quero que ela desenvolva. E aí o tempo, só para... o tempo de permanência deste indivíduo com você depende, ou com o terapeuta ocupacional, depende das necessidades que ele vai alcançando e que vai melhorando. Então, isso. É um tratamento, né? Uma condição... Eu posso falar um tratamento? Pode. Um tratamento, né? Um tratamento sem definições de sessões. Daí a gente pensa, monta um projeto terapêutico, também conversa com a família, não é? Principalmente com a análise do comportamento, existem indicações de muitas horas de sessões, assim, né? De 20 horas de sessões. Mas aí a gente pensa que essas 20 horas não são exatamente só na clínica, né? A gente proporciona um ensino baseado na análise do comportamento em casa, a tarefinha na escola, que vai para casa, o tempo em que foi para a escola e etc. Então, né? daí a gente também pode pensar dessa maneira. E a quantidade de horas, ela vai depender do nível do comprometimento dessa criança, né? Também, da necessidade dela. O nível também que ela... Porque assim, né? A criança, ela também precisa ela responde também, né? Porque às vezes ela não ela não tem condição de ter um aproveitamento de muitas horas. Eu vou né? manter ela na minha sala por 3 horas seguidas, né? Sendo que eu tenho um ganho nos primeiros 50, 60, 70 minutos. E depois eu tô fazendo o quê com essa criança? Com muito louvor, se e você aí, chegar a 60 então, minutos. Então, assim, a gente né? precisa também pensar na necessidade da família, na necessidade dessa criança, no que a gente quer com o nosso atendimento e como a gente vai alcançar isso, né? A gente tem que pensar em tudo isso. E aí propor esse tratamento, conversa com a família, a gente vai se adequando, a gente conversa com a escola e aí a gente vai montando esse projeto. A gente também tem esse contato próximo com a família, então de vez em quando a gente chama essa família, conversa novamente, né, dá os feedbacks, fala, olha, a gente notou isso, notou aquilo, o que vocês notaram, né? Essa troca é muito importante, porque assim, todos têm que caminhar no mesmo sentido, né? Como a gente disse, na mesma sintonia, para que essa criança ela consiga se desenvolver adequadamente. Eu tava pensando dentro do que a Fernanda perguntou, a respeito. Ela estava questionando a respeito do comportamento, né? O que o terapeuta vai fazer, na verdade, a demanda é sempre adequar os comportamentos para que eles fiquem adequados, né? Para que a gente consiga deixar essa criança assim, o mais socialmente, o mais inserida possível dentro daquilo que é considerado comportamentos adequados. Isso tudo acontece através de treinos, é isso? Isso, mas assim, esse adequado a gente precisa tomar cuidado, não é? Porque assim, depende muito do nível de suporte desse autista, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, a questão das estereotipias,
não é? O quanto elas afetam, o quanto essa criança está sofrendo claro. com essa questão da estereotipia. Mas não às é? vezes, se ela manter ali um flap que não está atrapalhando ninguém, E nem dá ela, para ela tocar. e aí tá tudo bem. Tá não tudo é? bem, Então, dá. assim, O que não a gente... dá é para Isso. quando começa a interferir nos outros, né? E nela mesma, assim, né? O Nela quanto mesma. ela sofre com aquele comportamento, né? Que ela se desregulou por algum motivo e aí apresentou aquele comportamento. Às vezes ela se agrediu, às vezes ela agrediu alguém, ela se machucou, não é? Então isso acaba trazendo prejuízo muito grande para essa criança, né? Para esse indivíduo. E aí como que a gente trabalha essas questões para que ele não se lesione, para que ele... E daí a gente pensa na mesma questão da tríade lá, de antecedentes, comportamentos, reforço. O que antecedeu? O que aconteceu para que ele se desestruturasse, se desequilibrasse, entrasse naquela crise e tivesse aquele tipo de comportamento? E qual é o reforço que ele está tendo, né, com isso, né? Então, daí a gente precisa sempre pensar nessa tríade nesse sentido. O que causou, por que ele fez isso e o que isso gerou, não é? Para daí a gente conseguir trabalhar esses aspectos. A gente tem uma pergunta aqui da Arielle Pereira. Ela diz assim: boa noite. Tenho uma dúvida. Não estou sabendo lidar com essa situação. Meu filho de 3 anos, desde quando entrou na escola, ele tocou nas partes íntimas dele e os professores reclamam muito comigo. Hoje mesmo, a professora veio falar que ele fez esse gesto. Acho que era desse aqui. Na cabeça deles, o meu filho estava fazendo algo muito grave. Eu não entendo, porque ele tem apenas 3 anos, não vê maldade em nada. Entendo que a maldade está no adulto e não na criança. O que vocês me dizem sobre? Eu não sei mais como intervir. Difícil colocar algo tão claro na cabeça de pessoas que já deveriam entender isso. Nossa, Arielle, que situação, hein? Porque você está falando aí de pessoas que são educadoras, que deviam entender que tocar nas partes íntimas com 3 anos de idade, e principalmente se a gente está falando aqui de uma criança autista, ela pode estar se regulando. Uma criança típica, ela também pode estar se regulando enquanto ela se toca. E o pessoal aí achando que ele está fazendo algo grave e com maldade. Mas que coisa, como existe esse despreparo. Eu não consegui não desabafar. É isso mesmo. Eu acho que tá olha, não era para mim essa pergunta, mas Acho eu não que é isso consegui mesmo. não desabafar nesse momento, porque, gente, é impressionante, né, a qualidade dos profissionais que estão por aí, porque... Poxa vida, né? Uma criança de 3 anos, o que ele estava fazendo? De malicioso, né? Não é terrível isso? Mas o que daria para falar para essa mãe? É isso que a Paula falou, assim, a gente precisa entender o que está causando esse comportamento, né? Se ele está se regulando dessa forma, se ele está descobrindo o próprio corpo dessa forma, né? Porque... Ela não especificou aqui se ele tem algum diagnóstico ou não, né? E aí a gente precisa entender o que está causando esse comportamento, né? E tentar trabalhar essa questão, né? Explicar que não é adequado, se ele tiver uma compreensão. Sim, que aquilo não é adequado. existem lugares para fazer isso, que ele não precisa fazer publicamente. Na frente dos pequenininho, né? amiguinhos. Exato, como ele é pequenininho, fala, olha, filho, né, não precisa ser ali, tenta fazer em outro lugar e nunca, né? Desviar a atenção, exatamente, momento, oferecer né? uma outra atividade em que ele possa estar se ocupando e esqueça. Isso, porque daí né, se a de gente fazer pensar esse também na toque. questão dos reforçadores, e se ele está querendo chamar atenção, por exemplo, se essa é a função daquele comportamento. De repente alguém vem e aí toda vez deu que ele certo. encosta e ele tem esse reforço que ele quer, né, que é essa atenção, então esse comportamento vai ser mantido, não é? Toda vez que ele quiser atenção, ele vai se tocar e aí as pessoas vão dar atenção para ele. Então por isso que eu disse que precisa analisar muito bem, né? É difícil a gente falar só pela pergunta da Arielle. Sinto muito, Arielle, por você estar passando por isso, né? Por essa pressão da escola. Principalmente porque a gente entende que a escola, ela é um ambiente que a gente espera que a gente seja acolhido, né? Enquanto pais, enquanto... Pois é, ela ali trabalhando, filhos, aí né? chega em casa, chega para buscar a criança, tem uma notícia dessa e o pessoal ainda julga, culpa e etc. E não dá, gente, não dá para
para fazer isso, né? Nós estamos ali lidando com crianças e que com 3 anos não tem a menor noção de que isso é alguma coisa. Não tem a ver com sexualidade. Claro, né? Que ele pode estar ali se regulando, vai sentir ali no conhecer do corpo, ele vai sentir ali um certo prazer, mas só que isso não tem a ver com o olhar adulto da sexualidade. E o pessoal, minimamente, as pessoas que estão lidando com a criança, deviam saber disso, né? Porque isso é muito comum, a gente lida isso, né, todo ano, né, Fer? Não tem um ano que não tem uma criança que a gente tem que ter esse jogo de cintura ou trabalhar essa questão. Aparece, né, muito. 28 anos faz que eu faço isso, sempre passei por situações semelhantes. Mas sabe, assim, o que eu gostaria de dizer para a Arielle, talvez, né, assim, tentando, né, Ilana, vamos fazer uma... E talvez a profissional que esteja atendendo seja nova, né? Ainda não tem esse conhecimento. Então, aqui está a oportunidade de aprender, né? De manda nosso podcast. Conhecimento. Isso, entre em contato com a gente, querida. Isso. Não, e até a gente está à disposição para fazer essas orientações. Inclusive, me coloco, tenho certeza que me coloco também, com certeza. A Ilana também se coloca à disposição aqui, ó. Ele não tem nenhum diagnóstico, está passando por acompanhamento psicológico e neurologista em busca de algum diagnóstico. Mas o médico acha que não tem nada de autismo. Mas eu não sei mais o que fazer, eu estou exausta. É uma escola que precisa de preparo, profissionais precisando de preparo. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso, Arielle. Então, assim, seja mais uma aí das pessoas que junto com a gente, você possa estar divulgando esse podcast, porque toda vez que a gente faz um episódio novo, você vai estar aprendendo alguma coisa, você tem algum conhecimento e coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Por exemplo, isso é uma coisa que para ela é novo, ela está passando agora com o filho dela. Mas pelo menos, eu já passei 28 vezes, que foi 28 anos que eu dou aula e que eu tenho escola e tudo mais. E nunca deixei um ano, não passou ileso de eu ter uma questão como essa de criança que se toca na sala de aula na frente dos outros e como lidar com isso, né? E o que é mais importante, que foi o início da nossa conversa também, né? Eu penso que há 28 anos atrás, quando nós começamos, né, com as nossas escolas ou com o nosso trabalho, nós não tínhamos tão claro esta parceria, esse conhecimento e essa parceria com os profissionais de apoio que são vocês, né? A escola não tinha tão que aberto trabalhar sozinha. Isso. Você tinha que, através dos seus estudos, da sua labuta diária, ir fazendo algumas referências ali, né? Algumas questões até chegar num profissional, né? Quem fazia muito disso era o pediatra da criança, né, Exato. Hoje em dia, a escola quem diz: olha, mãe, com muito jeito, com muito tato, como nós ouvimos de todos os profissionais que passaram por aqui, né? Esse é o nosso... Qual episódio nós estamos? Ah, minha filha, vamos lá. Nós estamos no episódio 5, 6, não sei. Por aí. Todos os profissionais que passaram aqui nos disseram que, nos casos das crianças atípicas, né? Então, que você sempre seja o que você falou, acolhedora, né? Para dizer isso. E hoje em dia a gente tem muita abertura com vocês, profissionais de apoio, né? São 7, é o episódio 7 já. Ou pelo menos nós buscamos isso. Então, eu penso que hoje em dia não dá mais para ninguém caminhar sozinho. E então, também não dá para alegar ignorância, né, gente? Não dá para alegar ignorância porque tá tudo ali, tá na mão da gente, tá no nosso... Olha aqui, tá na palma da mão, tá no celular o conhecimento, você pode aqui acessar, você pode pesquisar, ninguém está cobrando para fazer isso. Então, nós estamos aqui com uma aula aberta, que pode estar ali sendo divulgada para pais, para educadores, para os profissionais que trabalham nessa escola. Então, também não dá para alegar ignorância.
Então, quem quer, busca. Quem quer conhecer, busca. Quem quer se aperfeiçoar, busca. E vai melhorando cada vez mais. Porque pessoas dispostas a estar contribuindo, a gente está achando aqui, a cada 15 dias nós estamos trazendo pessoas que vêm para... gratuitamente para somar com a gente, para dividir com a gente conhecimento. Então, é esse nosso trabalho e é para isso que a gente também conta com você, Arielle, para divulgar isso. Então, para essa pessoa aí, fala, olha, se aprimora um pouco, estuda mais e se não achar um lugar, tem os podcasts da EPAR. Temos aqui. Arielle, queria que você se sentisse abraçada por nós, assim. Ser mãe é uma tarefa muito difícil. Eu falo que ser mãe é a coisa mais difícil, a mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida, né? Ser mãe atípica é muito mais difícil. Que bom que você está buscando, né, o diagnóstico do seu filho, se é que ele tem algum diagnóstico, né? Então você está sendo amparada por alguma equipe e espero que essas questões sejam esclarecidas para você ao longo da sua caminhada aí e que as coisas melhorem, tá? E aí, já que entramos nesse assunto, Ilana, você nos disse que lá quando nós batíamos o nosso papinho, né, para programar aqui o que estaríamos conversando com o pessoal, que você trabalhou por um período grande numa instituição que cuidava também de crianças autistas, né? E que lá foi que você tomou o seu grande prazer por cuidar. E hoje o seu atendimento basicamente é com crianças autistas? Com crianças e adolescentes autistas. Também atendo um pouco de idoso em processo de demenciação, né? Por conta da minha experiência e tudo mais. Mas o meu foco atualmente é com crianças e adolescentes. A maior parte autistas ou em investigação para um possível quadro de autismo. E em idade escolar e que foi pedido também o seu apoio ou porque a família buscou? Normalmente é a família que busca. Tá. A família ou outros profissionais que têm me indicado, né? Sim. Pediatras, neurologistas, psicopedagogos, né? E aí são mais essas pessoas. Mas acho que é muito interessante essa aproximação com as escolas, não é? Até mesmo para uma troca mesmo, né? Exato. Para ter um olhar diferente do pai. E existe a dificuldade de vocês serem recebidos na escola? Como é que é isso? Existe a dificuldade em todas as áreas, na verdade, né? A gente tem profissionais que a gente consegue... por exemplo, eu sou terapeuta ocupacional, aí a criança que eu atendo passa com um psicólogo. Existem psicólogos super acessíveis, existem psicólogos totalmente inacessíveis, não é? Então, em todas as áreas a gente encontra isso. O importante, eu vejo que para ter um tratamento bastante eficiente, é que todos se unam, né, num objetivo só. Porque é isso, né? Todos o tratamento da equipe multidisciplinar, quando a gente fala isso, a gente pensando em todo mundo com o mesmo objetivo. Multidisciplinar e interdisciplinar, né? Que a gente se converse, que a gente tenha trocas, né? Que a gente complemente um pouco o que o outro faz, não é? Então, acho que é extremamente importante. Lá na escola, quando a gente tem alguma criança que está passando por todos esses profissionais, a gente monta grupos, né? Grupos de WhatsApp com... às vezes a família está no grupo, às vezes é preferido que eles não estejam no grupo, mas que os profissionais que os atendem, mais a professora, mais a direção, estejam todos nesse grupo para que a gente possa planejar junto o que vai fazer com essa criança. Porque então, isso é importante. É valioso para todos, né? Que essa criança aprenda, que essa criança... né, gente? Essa facilidade do celular, do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, é tão mais simples, né? Antes a gente teria que marcar reuniões, se deslocar, ir até a escola, marcar... É difícil alinhar um horário em que todo mundo pode, a equipe toda pode estar presente, né? E hoje, com essa facilidade de grupo de WhatsApp, a gente consegue
fazer maravilhas aí para essa criança, de ter esse contato e todo mundo trabalhando numa mesma linha, né? Mas também não são todos os lugares que tem essa postura, né? Não são todos, independente de ser particular, de ser público, de ser serviços de saúde da prefeitura, serviços de saúde particulares. Eu também trabalho pela prefeitura, né? Com saúde mental adulto, na verdade. E aí a gente também encontra essa dificuldade de acesso a profissionais dentro da rede mesmo, né? Então, assim, às vezes eu trabalho na rede de saúde mental, né? Às vezes dentro da própria rede de saúde mental a gente encontra algumas dificuldades, de falar não com é? o psiquiatra, de saber a medicação, etc, né? Existem algumas dificuldades aí, né? Eu acho que a gente está desconstruindo essa ideia, né? E ressignificando esse cuidado com a criança, com o adolescente, com o indivíduo como um todo, não é? E mostrando que os ganhos são muito maiores quando todo mundo trabalha em conjunto, não é? Muito melhor do que cada um trabalhando no seu jeito, né? Igual antigamente a gente montava apresentação de grupo na escola, né? Cada um fazia uma parte, a gente montava na hora e apresentava, né? Quando a gente conseguia sentar junto e fazer todo mundo junto, a coisa ficava muito mais bonita, não é? E é assim também, né? E me tira uma dúvida aí, bem pessoal. O que é mais difícil? O que é mais desafiador? Trabalhar com a criança ou trabalhar com a saúde mental adulta? Eu tenho bastante dificuldade em trabalhar com saúde mental adulta, porque assim, eu trabalho num serviço que atende pacientes esquizofrênicos em crise e com essa população não tenho tanta dificuldade, mas eu atendo, eu trabalho num CAPS aqui em Araraquara, né? Serviço da prefeitura, o Centro de Atenção Psicossocial. A gente atende pessoas com depressão grave, com as questões ligadas ao suicídio. E aí essa questão para mim é muito delicada, assim, trabalhar com essa população é muito delicado, não é? Assim, enquanto terapeuta ocupacional, eu escolhi ser terapeuta ocupacional porque eu queria trabalhar com pessoas. Eu queria cuidar de pessoas, não é? Mas quando a gente está trabalhando com alguém que quer, por algum motivo, acabar com a própria vida, é algo muito difícil, né? A gente, em vários momentos, inclusive, não são alguns, são vários momentos, eu saio do atendimento e vou chorar depois, assim, né? Eu vou para minha casa, eu vou para minha casa ouvindo uma música muito animada, assim, para me desligar de alguma coisa que me falaram, né? Então, é difícil a gente se distanciar, né? Falar, não, aqui é a Ilana terapeuta ocupacional, não posso me envolver emocionalmente com a história. Não tem como a gente ouvir. Tem algumas histórias extremamente difíceis. Como que a gente ouve uma história super difícil e fala, que legal, tá tudo bem, vou seguir minha vida, né? Então, é muito complicado. É um trabalho, é um exercício diário, né? A gente conseguir diferenciar um pouco, não se envolver tanto pessoalmente, emocionalmente, mas é difícil, né? Também tem a questão do meu trabalho com criança ser difícil de alguma forma, porque eu sou mãe, então eu me vejo muito nas mães que chegam, né, para conversar comigo. Então a gente também acaba se envolvendo emocionalmente. Vocês, enquanto, né, a escola, eu tenho certeza que tem aqueles alunos que vocês têm como um segundo filho, assim, né? Que marcam para a vida toda. Que daqui 20 anos você vai encontrar. Nós abraçamos filhos, sim. Não então, tem assim, como. Trabalhar com pessoas, de uma forma geral, não é tão simples, né? É extremamente prazeroso quando a gente vê uma evolução, quando a gente vê alguém tendo... Eu fico super feliz quando alguém tem alta lá do CAPS, que não está mais com o pensamento, com as questões suicidas e tudo mais. Fico extremamente feliz, assim, choro com eles de felicidade quando eles têm alta. A gente não tem como não se envolver, Mas né? sabe o que me encanta de trabalhar com criança? É que há sempre uma esperança de que vai ficar tudo bem. Sim. Né? E aí a criança está aprendendo. É diferente, coisas. né? Ela como ela está em crescente, né? Ela está numa crescente. Existe sempre a esperança por trás de tudo. E isso é maravilhoso, né? Você ter esperança, a esperança de que
de que a gente vai conseguir, que vai acontecer as conquistas. Das possibilidades, né? De explorar as possibilidades, exatamente, não é? Exatamente. De cada dia uma descoberta diferente, não é? Acho demais também, acho isso é maravilhoso. Somos apaixonadas pela educação infantil, né? Pelo menos a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Seguindo isso, porque eu acho que as diretoras, né, nós que coordenamos toda essa função escolar, né? Então você cuida do teu aluno, você cuida do seu quadro colaborativo, você cuida da estrutura física da escola, se tem água, se tem luz e tudo mais. Então nós estamos sempre precisando dessa tríade que você nos falou, compensada dentro da gente, né, para poder fazer. E eu penso que isso que você falou de criança, que a Paulinha falou aí, né? Até porque a gente é apaixonada por criança, né? Por isso que estamos no infantil. Mas é muito gostoso. Hoje uma criança, a gente estava conversando sobre o medo, né? Porque apareceu, as crianças estão um pouco tocadas com a situação do Rio Grande do Sul, principalmente quem fica muito acessível na tela, né? Então apareceu, e aí oportuno trabalhar isso um pouquinho. E aí contei uma história do medo. Eu tenho crianças típicas, tenho uma típica na sala, bem tranquila, tudo. E aí eu perguntei assim: do que você tem medo? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Eles foram falando: medo de barata, medo nanã. E aí chegou na minha agente educacional, né? E o que você tem medo? De perder os meus pais. Aí virou a minha criança e falou assim: é fácil, é só você chamar a polícia que você encontra. Então é essa literalidade, né? Sim, né? Ele levou o perder ao pé da letra, né? Sim. Então é essa coisa gostosa que nós temos que batalhar para manter com os nossos profissionais de apoio, né? Com as pessoas que nós precisamos, né? Então nós vamos aqui abrir então para a última pergunta da Jaqueline Hidalgo. Tem algum momento específico que é indicado procurar o serviço da TO, ou quando tem que ter a indicação de um profissional, seja da escola ou do pediatra, ou simplesmente quando nós notarmos que existe algum desajuste na criança? É importante, a gente já falou, acho que um pouco disso ali atrás, né? Mas talvez a Jaqueline não estivesse online ainda, que não precisa necessariamente ter um diagnóstico, tem uma indicação de um profissional de saúde, não é? Existe a questão da intervenção precoce, né? Que a gente faz desde muito cedo. Hoje em dia, quando a gente fala de autismo, hoje em dia a gente consegue diagnosticar o autismo a partir de 1 ano e meio, né? Então, por aí já consegue ter algumas intervenções também. Mas, independente da idade, a gente tem que pensar no que a gente está notando nessa criança, nesse indivíduo, enquanto ela está atrasada, enquanto ela está apresentando comportamentos inadequados, e daí a gente pensar em procurar um profissional. A gente precisa tomar cuidado também em procurar sempre profissionais, né, capacitados para atender, não é? Porque assim, com indicações, a gente precisa conhecer esse profissional, né? Marca de ir lá conhecer, conversa, pede para conhecer o espaço, não é? Porque do mesmo jeito que quando a gente vai colocar a criança numa escola, a gente vai em várias escolas, empatia, a gente conhece, uma série de requisitos, não é? Para dar certo, dar continuidade ou não para essa terapia, né? Exato. Saber da formação desse profissional, né? Saber se houve a empatia entre a criança que vai ser atendida e o profissional. É claro. Uma série de coisas ali para pesar nisso. Tem mais uma perguntinha aqui, né, do Guilherme, que é: o que é importante os pais não fazerem para retardar o desenvolvimento da criança? Não faz. É muito importante a gente não fazer pela criança as coisas que ela consegue fazer.
Porque assim, eu entendo, né, que a correria do dia a dia é muito grande e tudo mais. Então, por exemplo, a criança ela consegue comer sozinha. Mas aí eu prefiro, é muito mais rápido, muito mais prático, suja muito menos eu pegar e ir lá dar comida pro meu filho, né, pra minha filha. E aí nisso a gente vai atrasando o comportamento dele, né? Porque assim, ele não precisa se alimentar sozinho, porque ele vai ter quem faça com ele. Mesma coisa, né? Na questão da fala, do desenvolvimento da fala, não é? Sei lá, quando a criança faz a mãe já vai pegar água para ela, por que ela vai aprender a falar água, sendo que só fazendo a mãe vai lá pegar água para ela, não é? Sim. Então, assim, a gente acaba querendo fazer pelos nossos filhos, mas a gente mais atrapalha do que ajuda fazendo isso. Então, a gente não pode, de maneira alguma, fazer pelos nossos filhos aquilo que eles já conseguem fazer sozinhos. Excelente, adorei essa dica. E nós já estamos indo para o final, viu? Nem deu para perceber que a gente está aqui há um bom passou tempo. rapidíssimo. Não passa rápido, Não, é um bate-papo gostoso. Dá um nervosinho, né? Mas depois passa rápido, né? Passa tão rápido. Quando a gente vê, já não teve a oportunidade até de falar tudo que a gente gostaria, né? Fiz até um rascunho aqui para me nortear. Né? Falei dois parágrafos que eu anotei. É sempre assim, Vai ficar para uma próxima vez. Exato. E assim que é gostoso quando a gente consegue se reunir, bater o papo e flui, né? Quando as perguntas e as dúvidas vão aparecendo, de forma que a gente vai conseguindo levar de uma maneira bastante natural. E é isso, quero agradecer vocês que estiveram com a gente até agora, agradecer a Ilana pela sua disponibilidade de estar aqui, que eu sei que não é fácil, principalmente para nós que somos mães e tem que fazer essa correria, criança com febre hoje, e mesmo assim você conseguiu estar aqui com a gente nesse compromisso com o compartilhar o saber. Então, eu que agradeço, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite de vocês, fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite, espero ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Posso passar meu Instagram? Opa, com meu Instagram certeza. É t.o_LanaFagá. Se vocês quiserem me seguir lá, mandar dúvidas por lá, estou totalmente à disposição de vocês, tá bom? Quiserem tomar um cafezinho lá no Easy com a gente também. Olha, essa eu vou aparecer. Eu não conheço a clínica ainda. É muito legal. Mas já conheço quase todos os profissionais que lá trabalham, Nós né? estamos adorando isso, né, Fiquei Paulinha? muito feliz com a participação de vocês aqui, mandando perguntas. Eu acho que isso fez também com que ficasse leve e gostoso o nosso papo hoje. Sim. Obrigada. A intenção é essa. Agradeço você também. E aí eu queria pedir um tempinho de hoje pra gente, em nome da EPAR, né, das diretoras. Estamos aqui, Paulinha da Girassol, Fernanda da Contos de Fada, mas nós temos uma equipe, Ilana, né, alguns diretores que fazem parte da EPAR. E em nome da EPAR eu queria deixar uma mensaginha para vocês, para que vocês se animem aí, para que os profissionais levem em consideração o que foi falado aqui, de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando, porque tem oportunidade, sim, basta querer, né? E hoje é dia do pedagogo, tá bom? É mesmo, 20 de maio é dia do pedagogo. Parabéns para nós. Parabéns para vocês, diretores, associados da EPAR. Parabéns para os colaboradores que são pedagogos. Então, nós, representando a EPAR, queríamos deixar uma mensaginha para vocês. Aos pedagogos e estudantes de pedagogia, que contra a maré montante de tantas profissões glamurosas, não perdem o fascínio por este, que é o mais apaixonante de todos os ofícios, produzir a humanidade no homem. Parabéns, pedagogo. Que para lindo. vocês. Vamos fechar assim, então, Fer. Um parabéns uma para boa noite, nós. um parabéns a todos os pedagogos e que a gente possa estar aqui novamente daqui 15 dias no próximo episódio do Educa Podcast. Mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.